Paz do Senhor, meu irmão, minha irmã, eu te convido a abrir a sua Bíblia no livro de Esté, capítulo 6, a partir do versículo 1, que diz assim: Naquela mesma noite fugiu o sono do rei, então mandou trazer o livro de registro das crônicas, as quais se leram diante do rei. E achou-se escrito que Mardoqueu tinha denunciado Bigtã e Teres, dois dos camareiros do rei da guarda da porta, que tinham procurado lançar mão do rei Assuero. Então disse o rei: que honra e distinção se deu por isso a Mardoqueu. E os servos do rei que ministravam junto a ele disseram: coisa nenhuma se lhe fez. Nesse mês de abril, nós estamos lendo, relendo, nos aprofundando na história de Esté. E essa história de Esté, o livro de Esté, conta uma história, é uma história envolvente, é uma história linda, é uma história que quem está de fora pode pensar que é cheia de coincidências, de coisas que vão acontecendo e que parecem ser tão amarradinhas, tão alinhavadas, e nós que conhecemos a Deus, nós que vemos a forma como Deus age, a gente entende que não são coincidências, que é Deus agindo, que é Deus atuando, que é Deus escrevendo essa história. E da mesma forma que Deus escreveu essa história maravilhosa, que Deus criou poderia dizer um enredo maravilhoso, de uma menina órfã que se tornou rainha, do principal reino da época, que era o reino Medo-Persa, e cheia de coragem e cheia de ousadia, ela conseguiu livrar o seu povo, ela conseguiu proteger o seu povo das mãos do inimigo. E da mesma forma que o Senhor criou essa história, que o Senhor escreveu essa história, Ele está escrevendo a sua e a minha história. E o que acontece na nossa vida não são coincidências, é Deus agindo, é Deus trabalhando. A Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, às vezes, na nossa vida, a gente não entende algo que está acontecendo naquela hora, naquele momento, mas depois, num plano maior, a gente vai entender que foi Deus escrevendo a nossa história. E esses versículos que nós acabamos de ler narra uma dessas histórias que parecem coincidências que aconteceu aqui que aconteceram aqui no livro de Esté. Que uma bela noite o rei Assuero ficou sem sono, perdeu o sono. E aí ele pede para que tragam os livros das crônicas do rei para que lessem para ele, porque ele estava sem sono. Naquela época não tinha internet, não tinha televisão, não tinha nada para ele fazer. Então o que entretinha, o que mantinha ele ocupado era ouvir histórias. Então ele pediu para que trouxessem um dos livros das crônicas para que lessem uma história para ele. E aí, coincidentemente, que a gente sabe que não foi uma coincidência, o servo trouxe justamente o rolo, o livro onde estava escrito a história de Mardoqueu, onde Mardoqueu tinha livrado o rei Assuero de uma trama ali, de uma enrascada que dois servos dele estavam criando, estavam promovendo para tentar contra a vida do rei. E aí, quando o rei leu essa história, ele falou assim: mas o que fizeram? Qual foi a honra que deram para Mardoqueu? Afinal, ele livrou a minha vida, ele me livrou da morte. Qual foi o benefício? Como nós honramos a Mardoqueu? E aí os servos falaram: não houve nenhuma honra para Mardoqueu. E aí, quem está entrando no pátio nesse momento? Amã. E Amã era o inimigo de Mardoqueu, estava tentando matar, ele tinha construído uma forca, e ele estava entrando na presença do rei para pedir ao rei que enforcasse Mardoqueu. Olha como Deus escreve as coisas, olha como Deus cria as situações. Mardoqueu estava na sua casa, provavelmente dormindo, nem sabia o que estava acontecendo, mas o Senhor tinha feito o rei perder o sono, o Senhor tinha levado até a presença do rei a história onde Mardoqueu havia livrado o rei, para que quando Amã chegasse na presença do rei, o rei já estava ali com a sua mente, com o seu coração, com uma decisão, e a decisão do rei era de honrar Mardoqueu. E aí Amã chega na presença do rei com a intenção de pedir
para a cabeça de Mardoqueu, né? Mas aí o rei o surpreende antes com uma pergunta. O rei fala assim: Amã, o que eu devo fazer a um homem em que eu desejo honrar? E aí na cabeça de Amã pensa assim: quem o rei vai querer honrar senão a mim, né? Então Amã vai e capricha, né? Amã capricha na honra. Ele fala: o Senhor deve pegar, tudo isso está escrito no capítulo 6 de Esther, depois você leia com mais calma. E aí Amã diz assim: você deve pegar o cavalo do rei, as vestes do rei, pegar o principal príncipe do rei, e ele tem que ir à frente gritando: assim se faz ao homem a quem o rei deseja honrar. E aí o rei gostou da ideia. O rei falou: muito bem, eu vou fazer isso. Faça isso com Mardoqueu. Olha como Deus escreve as coisas, olha como Deus cria, né? Olha como tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. E aí Mardoqueu, em sua casa, tranquilo, sem saber o que estava acontecendo, foi surpreendido com Amã, né? Amã, que era aquele que se colocava como seu inimigo, que era de fato, né, o seu inimigo, que tentava matá-lo, que tentava acabar com a vida dele. Amã chegou lá, colocou ele no cavalo real, colocou nele vestes reais e foi pela cidade à frente, gritando: assim se faz ao homem a quem o rei deseja honrar. E o dia em que Amã pensou que iria matar Mardoqueu, queria destruir Mardoqueu, foi o dia em que ele precisou honrar a Mardoqueu. Então, enquanto a gente está dormindo, enquanto a gente está descansando, enquanto a gente está repousando na presença de Deus, o Senhor está trabalhando em nosso favor. Quando nós somos servos obedientes, como Mardoqueu era, né? Quando nós somos servos fiéis ao Senhor, como Mardoqueu era, o Senhor sempre trabalha em nosso favor. Mesmo que o inimigo esteja tramando, mesmo que o inimigo esteja armando, tentando nos destruir, tentando acabar com a nossa vida, indo pedir a nossa cabeça, o Senhor se antecipa e o Senhor já prepara a honra, né? E o Senhor já prepara a vitória antes da gente saber que estão tramando contra a gente. E foi assim que aconteceu na vida de Mardoqueu. E interessante também nessa história é que quando Mardoqueu livrou o rei, né? A gente não sabe quanto tempo antes aconteceu essa trama para tentar, que tramaram para matar o rei Assuero. A gente não sabe quanto tempo antes isso aconteceu, mas quando Mardoqueu livrou o rei, né? Quando ele denunciou essa trama que estavam fazendo contra ele, ele fez o papel dele, ele denunciou, né, essa trama, mas no dia seguinte a sua vida era a mesma. Ele não recebeu nenhuma honra, ele não recebeu nenhuma gratificação, ele simplesmente fez o que deveria ser feito, ele fez o que era certo fazer, e a sua vida continuou a mesma. E tempos depois veio a honra, tempos depois veio a recompensa. E na nossa vida não é diferente. Quantas vezes a gente faz o que é certo, a gente está ali plantando, a gente está regando, a gente está semeando, a gente está cuidando, e a gente não vê o resultado instantaneamente. A gente não vê o resultado imediatamente, a gente está ali se doando a algo, a gente está ali fazendo o nosso papel, a gente está ali em obediência, em fidelidade, mas às vezes a gente não vê instantaneamente o resultado. Mas tempos depois, né, no tempo certo, o resultado vem, a honra chega, a vitória chega. Então o que eu quero te trazer, a mensagem que eu quero trazer para o seu coração nesse momento é: não canse de fazer o bem, não canse de fazer o que é certo, não canse de andar em fidelidade, de andar em obediência, porque ao seu tempo a vitória chega, ao seu tempo a honra chega, e o Senhor está sempre trabalhando em nosso favor. Então eu acredito que o livro de Esther, que é o livro que nós estamos estudando esse mês, e eu te incentivo a ler, se você já leu, leia novamente. O livro de Esther não está aqui apenas para trazer relatos de uma história linda, maravilhosa, edificante, que o Senhor fez e que aconteceu ao povo de Israel, mas é uma história para nos inspirar, para nos mostrar como Deus trabalha em favor dos seus, né? Enquanto a gente está descansando, quando a gente faz aquilo que é certo, enquanto a gente está descansando no Senhor, o Senhor está trabalhando em nosso favor. Mesmo que o inimigo esteja tramando contra nós, mesmo que o inimigo esteja tentando nos destruir, o nosso papel é fazer a nossa parte,
que é andar em obediência, andar em fidelidade, descansar no Senhor, confiar no Senhor, porque Ele cuida de nós. Então, pontos que parecem coincidências, parecem sucessões, né? Essa história aqui que nós acabamos de ler parecem sucessões de acasos, de coincidências, mas na verdade era Deus trabalhando em favor de Mardoqueu. E na nossa vida não é diferente. O Senhor trabalha por aqueles que nele descansam. Amém? Que o Senhor continue falando no seu coração, abençoando a sua vida. Em nome de Jesus.